paz do Senhor para todos, né? Esta gravação ela vai para o YouTube, então você que está vendo no YouTube, clica aí no inscreva-se, gostei, aperta o sininho também para ser avisado de todas as novas ministrações do meu canal. Eu te agradeço, né? Sempre venha visitar, não perca a oportunidade de ver a palavra, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Há perseverança na oração. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que o busca, encontra. E o que bate, abre-se-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra, né? Ninguém fará isso. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Glória a Deus. Mateus 7, né? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgado, e com a medida que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Não julgueis. O Senhor Jesus fez essa advertência para, ao ver a hipocrisia dos escribas, dos fariseus, que se consideravam os donos da verdade e por isso condenavam as pessoas. É muito fácil apontar os erros e os defeitos das outras pessoas, dos outros. O difícil é cada um olhar para si e admitir as próprias falhas. Glória a Deus. Uma coisa é admoestar alguém com a intenção de ajudá-lo, e outra, totalmente diferente, é acusá-lo. Há quem, quanto há uma trave no seu olho, há quem esteja preocupado com um cisco no olho do seu próximo, enquanto há uma trava no seu próprio olho. Glória a Deus. Isto é, acusam um pequeno erro na vida do seu semelhante, quando há um erro bem maior na sua vida. Essa é a trava, que a palavra explica. Não existe hipocrisia maior do que exigirmos dos outros aquilo que não vivemos. Pedir, buscar e bater.
O Mestre sempre incentivou a prática e a perseverança na oração. Glória a Deus. Boa tarde. Quando pedimos algo a Deus, exercitamos a nossa fé e mostramos a nossa dependência dele. Mas não basta apenas pedir, é preciso buscar ir ao encontro do que queremos e finalmente bater, né? Em alguns momentos podemos encontrar as portas fechadas, evidente, né? Mas isso não é motivo para recuar, e sim para perseverar no que desejamos segundo a vontade de Deus. Há uma garantia de que Ele providenciará tudo o que precisamos. O Pai Celestial nos dará não somente o que se refere ao que é material, mas acima de tudo ao que é espiritual. Então é bater, é pedir, buscar e bater, né? Não desistir. Então o que Deus quer que você seja perseverante, né? Faça o seu clamor, sua oração, mas tome as medidas que precisam ser tomadas, né? Por você, se posicione, né? Dá o que queremos receber. É conhecido como a regra, esse ensinamento é conhecido como a regra áurea, ou a regra de ouro da palavra de Deus, isto é, precisamos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Glória a Deus. Se quisermos amor, temos que amar. Se quisermos perdão, temos que perdoar. Se quisermos misericórdia, temos que ser misericordiosos. Os egoístas jamais compreenderão isso, pois só pensam e amam a si mesmo, né? Só olham para seu próprio umbigo. Então, entrai pela porta estreita, né? O Senhor Jesus faz referência a duas portas, a larga, que é da perdição, a estreita e a larga, né? E os dois caminhos, o apertado e o espaçoso. Com esse exemplo, ele mostra o motivo da maioria das pessoas não alcançar a salvação. Entrar por uma porta estreita é reconhecer os seus pecados e entregar ao Senhor Jesus. Andar pelo caminho largo, né? Andar pelo caminho apertado é abrir mão das próprias vontades carnais, né? E seguir a palavra de Deus. Ser salvo é fácil, difícil é manter-se salvo, pois para isso é preciso preservar dia a dia e pagar o preço de ser perseguido por causa da sua fé. Glória a Deus, né? Então, o caminho estreito é porque precisamos andar em retidão, né? Andar observando a palavra de Deus e nos esforçarmos, né? Perfeito não tem ninguém, mas é necessário que se esforce, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é negar a carne, as luxúrias, a prostituição, né? Glória a Deus, ter só um companheiro, só uma companheira. Cuidado com os falsos, né? Glória a Deus. Aleluia, né? Então, aqui Deus, ele ensina para termos cautela, né? Ele diz assim, acautelavos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vos vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança no fogo. Ali como está escrito em João 15, né, que Deus fala. Ele é a árvore, todo aquele que é ramo e foi encontrado sem fruto, ele vai cortar, está seco, né, e lançará no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, Jesus está dizendo, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor,
não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, né? E não lhes direi abertamente, nunca vos conheci, né? E Jesus vai dizer, olha, nunca vos conheci, né? Porque eles tiveram boas obras, né? Na casa de Deus, mas eles não tiveram a vida íntegra, correta, não cuidaram da sua salvação. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você é a igreja, você é a casa espiritual, você é a rocha que Cristo está falando. E desceu a chuva e correram rios e sopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque ele estava firmado na rocha. Assim é você firmado na pessoa de Jesus Cristo, ele é a rocha. Combateram ela, né? E não caiu porque estava edificada na rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios e assopravam ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. Aleluia, glória a Deus, né? Então todo aquele que não está firmado na pessoa de Jesus Cristo, né? Prepare-se que grande é a queda, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão, né, se admirou da sua palavra, da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas, né, que era só fazendo cobrança. Então, Jesus Cristo, ele ensinava o caminho para você chegar a Deus, diante de Deus. Ele não tinha nem interesse de estar apontando o pecado de ninguém. Então, as pessoas que perseguiam ele, é porque quando chegavam perto dele, por ele ser o próprio Deus e ser profeta de Deus, né, havia a revelação dos pecados deles. Eles não queriam que fosse revelado, né, seus pecados. Com o que ocorre hoje, né, quando nós profetas, né, chegamos perto de uma pessoa que está com a vida desconcertada, o Espírito de Deus que está, o Espírito da verdade sobre a minha vida, vai te dar uma palavra, vai usar a minha boca e te falar algo, né, sobre tal situação em particular, não ao público, mas para que a pessoa venha, né, com amor se consertar. Essa é a função do profeta. Então, Jesus era o grande, maior profeta. Por isso que as pessoas chegavam perto dele e tudo aquilo que estava escondido se revelava. Então, um dos sinais para você saber que é o profeta de Deus é quando você chega perto de alguém que se diz profeta e ele sempre vai revelar algo na sua vida que você precisa consertar, né? Que Deus vai usar ali ele, na maioria das vezes, usa para que haja o conserto. Aleluia, boa tarde. Sejam bem-vindos, né? Não julgueis, o Senhor Jesus fez essa advertência, né? Jesus não queria ninguém julgando, porque o seu Pai é o juiz, ele ainda vai vir julgar a terra. Então não é para me julgar você, nem você me julgar. Jesus estava ensinando isso aos discípulos, não julgueis para que não sejais julgados. Ao ver a hipocrisia dos escribas, dos fariseus que se consideravam os donos da verdade e por isso consideravam as pessoas. E é muito fácil apontar os erros e defeitos dos outros. O difícil é cada um olhar para si e admitir suas próprias falhas, né? Diogo, boa tarde, seja bem-vindo. Então aqui o Senhor Jesus estava advertindo, olha, não julgueis ninguém. Não quero ninguém se posicionando como juiz, condenando, nem julgando ninguém. Né? Essa foi a mensagem que Cristo deixou na terra, onde as pessoas fazem totalmente o contrário, né?
Glória a Deus. Uma coisa é admoestar alguém com a intenção de ajudá-lo e outra é diferente. É acusá-lo a que esteja preocupado com o cisco no olho do seu próximo, enquanto há uma trave no seu próprio olho. Isto é, acusam um pequeno erro na vida do semelhante, quando há um erro bem maior na sua e não está a enxergar nem corrigir. Quando há um erro, vamos ver aqui, bem maior na sua própria vida. Não existe hipocrisia maior do que exigirmos dos outros o que não fazemos, né? Se você exige muito de uma pessoa, né? Então, se você é pai, é mãe, está exigindo muito, né, do teu próximo e você não vive uma vida correta e quer exigir das outras pessoas, né? Isso é antibíblico. Pedir, buscar e bater, né? O mestre sempre incentivou a prática e a perseverança na oração. Quando pedimos algo, né, a prática e a perseverança na oração. Glória a Deus, né? Para orarmos constantemente, né? Vamos ver aqui do 15. Cuidado com os falsos, né, profetas. Os falsos mensageiros, os falsos mestres sempre existiam e continuarão a existir até o fim dos tempos. Eles têm aparência de ovelha. Boa tarde. Angelita, boa tarde. Vamos lá. Existia o final dos tempos. Eles têm aparência de ovelha, mas interiormente não são lobos, cruéis, vorazes. Obrigado. Me ajuda aí se inscrevendo no meu canal, né? Pede para teus amigos também, né? Quando você for compartilhar para me visitar no canal. Porque eu só tenho 51 pessoas, né? Eu já compartilhei mais de 300 vídeos, pedi aos amigos, mas não apareceu nenhum. Essa multidão de compartilhamento, né, de 300, ou mais de 300, nenhum fez inscrição, né? Estou ali compartilhando e pedindo, mas não fui atendida. Tá? Assim, mais importante para mim hoje do que você visitar os vídeos é realmente fazer inscrição no YouTube. Se você puder, se possível, eu agradeço. Lá tá, você vai achar, vai ter 51 inscritos. E eu preciso completar 1000 para dar uma melhorada. Levar a palavra de Deus. Quem puder me ajudar, se inscreva, né? Não precisa nem ver os vídeos, só se inscreva. Obrigada, amiga. Entrai pela porta estreita. O Senhor Jesus faz referência às duas portas. A estreita, larga, e a dos caminhos, né? O apertado e o espaçoso. Com esse exemplo, ele mostra o motivo de a maioria das pessoas não alcançar a salvação. Entrar pela porta estreita é reconhecer os seus pecados, entregar ao Senhor Jesus. Andar pelo caminho apertado é abrir mão das próprias vontades, né? Estou no ônibus, chegando em casa, vou me inscrever. Tá, amada? Obrigada. Depois eu passo também lá, te visito novamente, né? Muito obrigado. Deixar, Senhor Jesus, a andar pelo caminho apertado e abrir mão das próprias vontades. É seguir a palavra de Deus. Ser salvo é fácil, difícil é manter-se salvo. Pois para isso precisamos perseverar dias após dias e a pagar o preço, né? De ser perseguidos, né, por causa da palavra, né? Às vezes aparece perseguição de nada a ver, né? Tenha cuidado, né, com os falsos profetas, os falsos mensageiros, né? Sempre existiram e continuarão a existir até o final dos tempos. Como descobrir se um falso profeta, geralmente ele não vai te dar uma palavra dentro da palavra de Deus. Ele vai inventar lá alguma coisa para te agradar.
né? Mas embora não vá cumprir porque é falso profeta, né? E geralmente eles têm o costume de subtrair alguma coisa da pessoa que está entregando a profecia, né? O verdadeiro profeta de Deus, ele não recebe nada de volta, né? Muitas foram as vezes que eu ia profetizar para uma pessoa que queria dar alguma coisa, não, Deus mandou pegar nada de sua mão, né? Então, interiormente são lobos cruéis e vorazes, buscam a própria glória e não a de Deus, porque não têm parte com ele. São homens guiados pelos próprios desejos e sentimentos e não priorizam uma vida de santidade e de temor diante de Deus, né? E os seus discípulos têm o mesmo caráter que ele, né? Só visa o dinheiro, a ganância, aquela prosperidade abastada, né? O Senhor Jesus disse que pelos seus frutos conhece as árvores, né? São conhecidos, portanto é preciso muito cuidado, pois do Espírito Santo consegue perceber suas mentiras e seus enganos, né? Quem está pelo Espírito. Esses falsos servos não foram plantados por Deus, portanto chegará o dia em que eles serão cortados e lançados no fogo, quer dizer, serão tirados das congregações, né? Mas enquanto isso não acontece, eles enganarão a muitos, né? Esses que só ministram, só pregam dinheiro, né? Não me lembro nenhuma vez Jesus está pregando, pedindo dinheiro para ninguém. Então vamos pensar no exemplo de Cristo, né? Como ele nos dá o bom exemplo. Nem tudo o que me diz Senhor, Senhor, e isso serve de alerta para aqueles que estão em uma igreja e dizem crer na palavra de Deus, mas não a pratica. O Altíssimo não aceita falsas conversões, né? Deixa eu colocar aqui o óculos que eu já não estou enxergando mais. Falsas conversões. O que ele exige de cada um de nós é a obediência à sua verdade. Muitos estão iludidos na obra de Deus, pois pensam que por pregarem o evangelho, curarem os enfermos e até expulsarem demônios, estão bem espiritualmente e com a salvação garantida. No entanto, o que fazemos não é mais importante para o Todo-Poderoso do que o que somos, né? Então Deus está interessado em saber quem é você, né? O que você é, não o que você faz na casa de Deus. Porque o que você faz, expulsar demônio, cura, tudo isso é o nome dele que faz, em nome de Jesus. Não é você que está fazendo, né? Então, para o Todo-Poderoso, o que somos é mais importante. Ser enganado pelo diabo é terrível, mas pior ainda é ser enganado pelo próprio coração. Muitos pregadores eloquentes, né, que operavam grandes milagres, manifestaram mais tarde um caráter defeituoso e hoje estão humilhados e desacreditados. Reflita nisso. O que adianta ser conhecido pelos homens e não ser conhecido pelo Senhor Jesus, né? Então, ter fama não leva ninguém a nada, né? Boa tarde. Ter uma grande fama, isto não vai levar você a lugar nenhum, né? A fama para nada nos serve. Então, eu me preocupei em ensinar, né? Ensinar qual a perfeita vontade de Jesus, para quando eu chegar na glória de Deus, que eu não chegue sozinha, que chegue mais todas aquelas pessoas que eu ensinei, né? Eu não quero chegar sozinha na presença de Deus. O prudente e o insensato. Casas e prédios estão sujeitos a variações do clima, a dias marcados por grandes temporais e fortes rajadas do vento, e a construção são provadas em dias. Assim já vimos muito caos de pessoas que perderam a sua vida debaixo de escombros, por morar em área de risco. Suas casas não tinham um bom alicerce, uma boa sustentação, por isso desabavam em um dia de chuva intensa, né? Por outro lado, as casas construídas em locais seguros
com uma base sólida permanecem intactas. Quem escuta e obedece a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, estará seguro das grandes tempestades, das lutas e das perseguições nos dias maus, pois a sua estrutura é sólida e resistente. No entanto, o oposto acontece com quem escuta, mas não obedece à palavra de Deus, pois constrói a sua vida espiritual na areia, ou seja, sobre as emoções do coração. Este não suportarão os dias difíceis, né? Jesus Cristo disse assim, olha, não vos tireis do mundo, lá em João 17, né? Ele faz uma oração para nós, e ele disse para o Pai que não vos tireis do mundo, mas que livrai-os do mal. Então, a oração de Jesus Cristo, no livro de João, capítulo 17, fala exatamente isso, que Deus nos proteja, né, de todo mal, mas que a gente ande com ordem e decência no mundo, né, como discípulo de Cristo, para que o nome dele seja glorificado, né? É o que nós esperamos, que Cristo espera isso de nós, né? Ele ensinávamos que não julgássemos ninguém, porque o juiz ainda há de vir, que é o Pai dele. Então eu não posso me posicionar julgando ninguém, mesmo esses falsos profetas, esses falsos pastores, esses falsos que existem aí. Eu não posso dar nenhuma palavra a respeito deles, porque se eu der, eu estaria julgando-os, né, e condenando-os. Então, Jesus disse que eu não seja juiz, não posso entrar em julgo desigual, né, com meu irmão, né? Então ele sabe, né, os seus pecados, conhece, se ele é transgressor da palavra de Deus, se é um adúltero, está dizendo que é inocente, Deus não tem ninguém culpado como inocente, né? Então virá um tempo que toda capa, toda máscara cai. Ninguém consegue sustentar uma mentira, principalmente se tratando de caráter pessoal. Então, tem um período que cai tudo, né? Vem tudo à tona, tudo é revelado. Então, não vos preocupei com a vida do próximo, mas vos preocupei com a tua vida espiritual, né? A do próximo cuida Deus, né? Então, Deus dá corda. A pessoa vai fazendo um dia, Deus puxa a corda e ela vem, né? Batendo os dentes, quebrando braço, quebrando perna, assim, pela maneira de falar, né? Parábolas. Mas ela vem para a presença de Deus e Deus a conserta tudinho, né? Tudo aquilo que se quebrou, né? Mas precisamos entender qual o propósito de Deus, principalmente nesses últimos dias de pandemia, né? Então as pessoas chegaram a dizer que Deus estava sendo mal. Deus não está sendo mal, Deus sempre foi Deus. E existe uma profecia que fala que a terra ia ser dizimada. Então está se cumprindo esse decreto de Deus e essa profecia, né? Então eu creio que provavelmente agora em dezembro teremos mais um descanso, né? Deus há de... Não estou afirmando que ele vai parar, mas eu tenho esperança que esse decreto termine em dezembro, né? Já com todos aí, né? Já receberam a picadinha e espero que estejamos todos imunes, né? Já todos preparados aí para uma terceira dose, né? Não tenhas medo, né? Porque quando minhas filhas eram crianças, tem algumas vacinas picadinhas, né? Que era a primeira dose, segunda dose e a terceira dose, que é um reforço, gente. Não devemos ter medo. Isso deixa você imune a não ter, né? A picada não impede você vir ter a enfermidade, mas vai ter mais fraco, né? Terá mais fraco. Então, para isso que nós temos esse cartão, né, de nossos bebezinhos, desde que saem da maternidade, e damos essas picadinhas aí, né? Primeira dose, segunda, terceira, a tríplice, né? BCG. Então é para, se a doença vier, venha fraca, a criança não venha a óbito, né? Então nós somos imunizados dessa maneira, a proteção, né?
para acabar com esta contaminação, porque se tiver todo mundo já atingido os 100%, né, de picadas, ali estaremos, né, protegidos, né, o mal não subsistirá mais, né, glória a Deus. Então não vamos ter medo, né, pior é sem elas, né, sem essa picadinha, mas já que os laboratórios já fez, vamos ser conscientes e fazer o melhor para nós, que é protegermos de todo o mal, né? Proteger nosso físico, né? Nosso corpo, cuidar dele, né? Então essa é a nossa obrigação, né? Eu agradeço a sua presença, né? Glória a Deus, presença de todos que passaram, né, por essa live, todos que deixaram com suas curtidas. Agora eu vou fechar, porque, né, boa tarde para vocês. Muito obrigada pela presença.